Olá, crianças! Sejam mais uma vez bem-vindos à Escola da Manhã da nossa Igreja Batista Reformada da Palavra. Esperamos que todos vocês que nos acompanham e nos assistem, os alunos também da Escola da Manhã, estejam caminhando tudo bem com cada um de vocês. Vamos dar início a esta aula de número 144, no livro de Isaías, no capítulo 37, no versículo 33 a 38. Livro de Isaías, capítulo 37, do versículo 33 a 38, que diz assim: Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade, para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios, e 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e se foi, e voltou e habitou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Denisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, o matou. Escaparam para a terra de Ararat, e Esar-Radon, seu filho, reinou em seu lugar. Só até aqui. Aqui nós lemos, o acontecimento na vida de Senaqueribe, o rei da Assíria, aquilo que nós já aprendemos na aula passada, como o Senhor, Deus Todo-Poderoso, auxiliou o povo de Israel em Jerusalém a se livrarem deste rei, que era um rei poderoso na sua época, o rei Senaqueribe, a não invadir a Jerusalém e tomar o seu povo ali. O Senhor abençoou a Ezequias e o profeta Isaías em oração, e enviou o anjo do Senhor e matou muitos dos soldados do rei Senaqueribe. E como nós aprendemos na aula passada sobre esta história, hoje nós queremos aprender sobre os relatos históricos e arqueológicos que existem até os dias de hoje destes acontecimentos, de muitos que nós aprendemos na aula passada. Nós vamos aprender hoje algo muito interessante e importante, porque muitos acham que os contos bíblicos, e outros ensinam, que os contos bíblicos das Santas Escrituras de Deus são somente ensinos, fábulas, contos não inexistentes e alguns poucos que aconteceram na antiguidade, mas não. Quando nós vemos as provas incontestáveis, arqueológicas e históricas nos dias de hoje, nós vemos que os ensinos da Palavra de Deus são verdadeiros, são claros e são existentes, e muito mais com aprovações arqueológicas dos nossos dias. Então nós vamos tirar dessa escuridão, desse escuro, uma luz, e mostrar à luz do dia a verdade da Palavra de Deus. Nós vamos aprender hoje, é como se tivesse um avião à noite no escuro nos céus, e nós não conseguimos enxergar ele por causa da escuridão. Então nós ligamos um holoforte e acendemos esta luz, e esta luz ilumina, e nós vemos esses aviões no céu. Nós vamos aprender hoje sobre estes eventos históricos e as comprovações que existem e são provas até o dia de hoje. Então nós vamos ver sobre esta batalha que teve ali em Laquis. Nós nos lembramos na aula passada que Senaqueribe, ele foi em linha reta da sua cidade de Nínive para Jerusalém. E no caminho ele teve uma batalha histórica, a qual a Bíblia ela nos relatou sobre a batalha entre esses assírios, esse povo de Nínive,
com o povo de Laquis. Quando Senaqueribe, ele era o rei dali e um homem muito orgulhoso, ele gostava sempre de documentar e deixar registrado todas as suas batalhas, e principalmente quando eles ganhavam as suas batalhas. Na verdade, eles nunca escreviam sobre as batalhas perdidas. Eles eram homens muito orgulhosos, aqueles homens antigos, aqueles reis. Então eles sempre documentavam e deixavam nos seus anais ali as comprovações históricas dos seus ganhos e das suas vitórias. Cerca de 965 quilômetros de Laquis, em linha reta, era a cidade mais distante daquela época de a pé da cidade de Nínive, da cidade da onde que o rei Senaqueribe vivia. E hoje nós vemos, como nós vemos aqui, né, nessa foto, essas gravuras que foram descobertas por um arqueólogo britânico no século XIX. Elas foram transportadas do Iraque para a Inglaterra, onde são colocadas hoje no Museu Britânico, e comprovam essa batalha que teve. Hoje em dia nós podemos ver por nós mesmos essas gravuras de fortalezas de Laquis com suas paredes sólidas e altas. Ali os defensores da época, né, de Judá lutaram desesperadamente, atirando muitas flechas naqueles que os atacavam, arremessando pedras também, e até hoje, no campo de Laquis, os buracos e brechas feitos pelos tanques assírios podem ser vistos hoje. E nós vemos que estes relatos, eles estão nas escrituras sagradas. Não foram relatos inventados pelas escrituras, mas foram relatos, acontecimentos verídicos, como nós podemos ver nessas fotos. Vamos ver esse acontecimento que está em 2 Crônicas, no capítulo 32 e no versículo 9. 2 Crônicas 32, no versículo 9, diz assim: Depois disto, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou seus servos a Jerusalém. Eles estavam a caminho de Jerusalém. Ele, porém, estava distante de Laquis, com todas as suas forças, a Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo, e assim sucessivamente. Mas aqui nesse versículo 9, nós vemos esta luta, esta batalha que teve, porque Laquis estava ao caminho de Jerusalém. Então nós vemos essa comprovação das Escrituras, que realmente essa batalha aconteceu. Por que ainda duvidar das Santas Escrituras? Por que duvidar da Palavra de Deus? Sendo que há comprovações bíblicas, históricas e arqueológicas ainda. Não tem como nós dizer que a Palavra de Deus é como o conto de Cinderela. Não foi algo inventado pela mente humana, mas foi acontecimentos reais que existem ainda nos dias de hoje. Na semana passada também nós aprendemos que o exército de Senaqueribe, ele se moveu rumo a Jerusalém, confiante de que poderia facilmente derrotar o povo de Ezequias e humilhar a Ezequias. Talvez, você tenha pensado que essa aula que você aprendeu foi algo emocionante, muito legal, mas porém não passava de contos. Mas não, é algo real, algo que aconteceu e estão nítidos escritos em linhas assíricas até os dias de hoje. Ele foi adquirido o conhecimento disso que aconteceu pelo coronel Taylor em 1830 em Nínive. Ele achou o prisma de todo esse acontecimento, do que aconteceu, do que o rei Senaqueribe deixou escrito em um prisma. Um prisma, ele é um recipiente com 6 lados, que era uma melhor forma de eles escreverem e deixarem guardado naquela época. E também era uma melhor forma de levar, por causa que tinha um furo no meio nesse prisma, onde eles poderiam colocar uma madeira e carregar o prisma para onde eles quiserem. Então nesse prisma que nós estamos vendo aí na foto, ele fornece a versão do rei assírico, do que está registrado nos eventos das Escrituras, em 2 Reis, no capítulo 18, do versículo 13 ao capítulo 19, versículo 35. Vamos ver
o que esse rei ele deixou escrito um pouco aí nessa imagem que nós estamos vendo. Ele disse assim em partes aí: quanto ao judeu Ezequias, ele não se submeteu ao meu jugo. Eu sitiei 46 de suas fortes cidades, fortalezas muradas e inúmeros vilarejos na vizinhança, e os conquistei por meio de rampas de terra e arietes levados assim para próximo das muralhas. Eu o fiz prisioneiro em Jerusalém, sua residência real, como um pássaro na gaiola. Eu o rodeei com rampas de aterros a fim de molestar aqueles que estavam abandonando o portão da cidade. Só até aqui nós vemos aí o relato de Senaqueribe, que confirma o cerco, registrado na Bíblia, quando eles estavam vindo cercando. Então nós vemos que realmente isso aconteceu, porque nós temos o relato bíblico que o Senhor inspirou em sua palavra, e nós vemos esse relato de Senaqueribe escrito, e também nós temos outro relato, a inscrição de Siloé. Nós vemos esse relato bíblico em Ezequias, em 2 Reis, no capítulo 20 e no versículo 20. Isso foi feito entre o tempo da queda de Laquis e o retorno de Senaqueribe das suas missões em outros lugares, a fim de dominar os rebeldes em seu império. E Ezequias tomou essas precauções. Qual foram essas precauções? Ele, a fim de que o exército de Senaqueribe não se beneficiasse das fontes de águas, ele fez um túnel, uma engenharia na sua época ali. Ele fez um túnel onde a única fonte que Israel tem, na fonte de Gihon, que estava próximo aos muros de Jerusalém, para que aqueles homens não se beneficiassem da água, e enquanto eles estivessem em torno da cidade, ninguém pudesse sair dos muros para fora da cidade e não morresse também. E eles fizeram um túnel a fim de que o povo de Jerusalém pudesse ter água durante o cerco da cidade, e não precisassem ir para fora dos muros da cidade e serem pegos por esses homens que iriam cercar a sua cidade. Então nós vemos esse túnel subterrâneo que foi aberto em terreno de rochas sólidas para levar a água da fonte de Gihon fora da cidade para o tanque de Siloé, que eles fizeram um tanque dentro da cidade, que ficava seguro dentro dos muros da cidade. Essa extensão ela tem 534 metros. E eles começaram a cavar de ambas as extremidades para acelerar esse procedimento. Então, eles fizeram 2 túneis para se encontrarem junto. Isso foi uma obra extraordinária, essa façanha, essa engenharia daquela época. Nós vemos também a bênção do Senhor em dar grande sabedoria a Ezequias e aqueles homens para cavar esse túnel. E eles cavaram aqueles túneis com nada mais que picaretas e pás. E eles se encontraram para ser mais rápido, fazendo 2 túneis para ser mais rápido. E então esses homens, eles embaixo do túnel, embaixo do chão, fazendo esse túnel, e eles iriam se encontrar somente pelo barulho das pás e pelo barulho das picaretas sendo batidas. Então, quando eles ouviram que estavam chegando próximo um ao outro, eles perceberam que eles já estavam terminando a sua obra e iriam se encontrar. Então, nessa inscrição que eles deixaram aí, que nós estamos vendo na foto, está escrito essa placa, como se fosse uma placa, igual quando os homens constroem algo muito maravilhoso nos nossos dias, e eles deixam uma placa para mostrar a sua obra. Então eles deixaram essa placa, que ela foi limpa e decifrada depois. As seguintes palavras foram encontradas nela, que diz assim: a perfuração está terminada. Eis a história da perfuração. Enquanto os trabalhadores ainda estavam escavando, indo em direção aos seus colegas do outro lado, enquanto ainda falavam 3 cúbitos a serem perfurados, eles ouviram as vozes uns dos outros, chamando seus colegas, visto que havia uma fenda na rocha direita. E algumas outras coisas também escritas. Então nós vemos que esse relato que as Escrituras nos ensinam
é real, foi verdadeiro. Peritos confirmaram que o tipo de escrito da idade dessa placa remete a 700 anos antes de Cristo, que dá realmente o tempo exato, o tempo da época desse acontecimento das Escrituras. E hoje, esta inscrição ela foi tirada ali do Iraque e está lá no museu em Istambul, que prova melhor nós poderíamos desejar. As pessoas que rejeitam as Escrituras, considerando ela como contos de fada, elas se passam como tolas, por causa que nós vemos realmente esses fatos que aconteceram, e esses são fatos incontestáveis dos acontecimentos bíblicos. E o último registro que nós vemos é a morte de Senaqueribe. A Bíblia nos conta que ele foi assassinado por sua própria família em 2 Reis, no capítulo 19, no versículo 37, e o que nós lemos agora em Isaías 37, no versículo 8, que os seus próprios filhos o mataram. Então nós vemos esse registro assírio que foi encontrado. Eis que ele dizia assim, do seu próprio filho Esarhadon: pensamentos desleais inspiraram meus irmãos. Eles se rebelaram. A fim de exercer a autoridade real, eles mataram Senaqueribe. Eu virei um leão feroz, minha mente ficou em fúria. Esse aí é o relato de Esarhadon, o filho de Senaqueribe, que reinou em seu lugar. E esse registro também está em 2 Reis, no capítulo 19, no versículo 37. Mas por que as pessoas duvidam das Escrituras Sagradas? Por que elas duvidam da palavra de Deus? Será porque há um confronto dos nossos pecados, das nossas vidas longe de Deus? A Bíblia é incontestável. Tudo o que aconteceu nas Escrituras é provado por ela mesma, pela própria Bíblia e pela arqueologia moderna dos nossos dias. Não há de duvidar das Escrituras Sagradas. Nós não podemos duvidar dela porque ela é real. Tudo isso que aconteceu é real. E todos aqueles que são filhos de Deus, que foram salvos ao ouvir o som da palavra de Deus, que é a voz de Deus falando, eles foram convertidos de uma forma real e verdadeira também. Eles não têm dúvidas das palavras do Senhor, mas quando eles veem essas comprovações arqueológicas, mais e mais eles glorificam ao Senhor, o Deus dos exércitos. Então nós vemos aqui também um caça bíblico ao tesouro, viajando no tempo, como nós aprendemos aqui hoje na nossa aula. Então como que nós desvendamos esse caça bíblico tesouro, essa viagem ao tempo? Nós começamos com a Bíblia, nós começamos com a palavra de Deus e nós lemos as Escrituras, nós leamos como Jerusalém foi ameaçada por Senaqueribe. Nós lemos como Jerusalém foi ameaçada por Senaqueribe, rei da Síria, e Deus o salvou quando Ezequias orou. Nós vemos que eles foram salvos desses homens com a oração de Ezequias, porque o anjo do Senhor, quando o rei de Senaqueribe estava indo a caminho, o anjo do Senhor foi adiante deles e houve a morte deles ali. E também nós podemos depois visitar Jerusalém e Laquis hoje e ver como a Bíblia nos diz que esses eventos aconteceram cerca de 3.000 anos atrás. Seriam apenas historinhas? Claro que não. E depois nós viajamos a 1.609 quilômetros visitando o palácio destruído de Senaqueribe na antiga Nínive, que existe até os dias de hoje, atual Iraque. Cerca de 1850 tábuas de pedra e 2 primas de argila foram encontrados. Eles mostram que a Bíblia é verdadeira. E também nós podemos viajar cerca de 4.828 quilômetros e você pode ver as tábuas de pedra e os primas de argila hoje em dia lá no Museu Britânico. Até o dia de hoje ele está lá e pela internet você pode ver
também. E depois disso, nesse caça bíblico tesouro, nós podemos voltar para casa, agradecer a Deus por sua palavra, a Bíblia, que tão confiável ela é em tudo que diz. Com todas essas provas que nós aprendemos aqui hoje, nós vemos que a palavra de Deus ela é verdadeira em tudo o que ela nos ensina. Vamos cantar ao nosso Deus agora, louvando a Ele com o hino de número 7, o hino de número 7, a versão primeira. Que Deus abençoe a cada um de vocês.